preocupação clara também na parte do relator de deixar isso claro no âmbito das plataformas digitais. Nós sabemos que hoje basta você ter 2 olhos para poder ver a sexualização precoce, a erotização dentro das escolas, como o caso aqui que relatei. Houve outros casos também de professores trancando uma criança dentro de sala de aula e a beijando. E são diversos casos que utilizam-se, como se utilizou, Sargento Gonçalves, de um espantalho como 14º Festival de Cinema para poder propagar a erotização dentro da sala de aula. E é inacreditável, deputado Gustavo Gai, que me parece que é um ponto de Aquiles para a esquerda quando fala-se sobre sexualização precoce. Quero recordar aos senhores de que quando houve a divulgação do filme O Som pela Liberdade, que tratava sobre os casos de tráfico sexual, sobre pedofilia, a esquerda, posso falar que a esquerda, porque de fato foi, fez campanha contra, colocando como conspiracionistas. Anos depois, foi colocado agora, por exemplo, a lista de Epstein, as pessoas que frequentavam ali a ilha de uma das pessoas que são os maiores pedófilos ou pessoas que promovem tráfico sexual no mundo. Agora, o indicado para o FBI do Donald Trump disse que vai solicitar essa lista e vai divulgar e investigar todos os que participaram desse escândalo sexual. Ora, por que podemos permitir que cenas de pornografia sejam colocadas dentro de sala de aula e não podemos, por exemplo, colocar aqui para os deputados assistirem e verem quanto que isso de fato é uma degradação moral absurda para as crianças? Nós estamos, me parece, nos melhores índices de educação, melhores índices de alfabetização. Parece que os nossos alunos são recordistas em aspectos de educação no Brasil, mas a realidade é completamente outra. Quando você olha, por exemplo, os índices agora, o Brasil não atinge metas do índice de desenvolvimento da educação básica nos finais do fundamental e no ensino médio. Só 1% dos alunos do Brasil tem desempenho máximo em ciências e matemática, ou seja, são diversos índices que mostram que a educação no Brasil, e os índices que nós estamos agora, não é uma crise, é o planejamento. É bom para um governo, como o governo do PT, ter cada vez mais uma população com uma deficiência educacional. Porque as pessoas, quero recordar aos senhores, que agora, recentemente, votaram infelizmente enganadas com a barriga, sendo prometidas picanha, cerveja e benesses. Essas mesmas pessoas, mais carentes e mais humildes, estão sofrendo na mão dos que têm poder. É um escárnio, assim, de um nível, isso aqui ultrapassa, tá, Sargento Gonçalves? A sua posição direita, esquerda, centro, não importa. Enquanto nós temos gastos exorbitantes, por exemplo, com o judiciário, que custa o Congresso, por exemplo, mais do que a manutenção da monarquia britânica, nós temos crianças que não têm um transporte público digno para ir para a escola. Nós temos que fazer isso aqui para que alunos do ensino técnico, por exemplo, recebam dinheiro público para poder ter uma merenda. Nós temos que fazer isso aqui para poder as escolas terem estrutura educacional, seja um quadro, seja uma lousa, seja uma carteira, enfim. É simplesmente inacreditável como muitas das vezes nós estamos aqui, e eu compartilho do mesmo sentimento do deputado Gustavo Gai quando nós estamos conversando, de que as coisas poderiam ser muito mais simples. Mas vejam, senhores, eu quero que vocês levantem aqui a realidade para ver quem de fato está contra os projetos bons para o nosso país. Porque, pelo que me parece, lutar, por exemplo, para que, como eu sugeri aqui no projeto, para poder acrescentar um dispositivo no ECA, que diz o seguinte: promover a sexualização precoce de crianças e adolescentes nas dependências das instituições de ensino, públicas ou privadas, detenção 6 meses a 1 ano. Qual o pai que vai ser contrário a isso aqui? Me diga. O inacreditável, eu não quero convencer você, eu quero somente expor de que nós temos que fazer basicamente uma ginástica mental gigantesca para poder de fato provar que o céu é azul, que a grama é verde, enquanto um outro lado, minoritário, mas que faz bastante barulho, tenta nos convencer de que não, esse projeto não é bom para você. Eu sei só o que é bom para você. Porque a esquerda ela pega o monopólio da virtude para ela, você percebeu?
Só o Lula sabe o que é bom para o Brasil. Só o pessoal sabe o que é bom para o Brasil. Só o PT sabe o que é bom para o seu filho. E olha onde nós estamos trilhando. Será que não é hora da gente reverter esse posicionamento? Para você aí que votou no Lula, que fez o L, eu confesso que a minha vontade é muito de mandar você fazer o L. Só que mesmo você que foi enganado, está na hora de você abrir os olhos. Porque Einstein diz o seguinte, olha, loucura, deputado professor Alcides, é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Eu quero trazer aqui para o Brasil. Sabe o que é loucura? É votar no PT todos os anos esperando um Brasil diferente. É inacreditável. Mas como que nós alteramos isso? Eu não subestimo a capacidade das pessoas compreenderem e entenderem a verdade. Eu sei que a mentira ela tem um poder, mas ela pode ser passageira esse poder. Ela pode enganar a poucos por algum tempo, ela pode enganar muitos por um breve tempo, mas ela não pode enganar todo mundo por muito tempo. Ou seja, eu quero estender um pouco aqui no meu tempo de fala de liderança, além de falar sobre o tema, sobre a relatoria do projeto que basicamente insere um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente para punir quem promove sexualização precoce para as crianças, para poder dizer que nós precisamos alterar o rumo desse país com seriedade, discutindo como adultos, e não somente porque várias pessoas estão enfindadas, afundadas em ideologias, que elas não podem retroceder e escolher o que é melhor para o nosso país. Quanto é gasto, deputado Tarcísio, e que me respeito pela tua educação nos debates das ideias, mas que obviamente o senhor sabe disso, discordo frontalmente delas, mas para dizer que muitas das vezes eu vejo aqui internamente uma ânsia, até muitas vezes genuína, de alterar as coisas, mas muitas vezes nós sabemos quem trava as coisas aqui nesse parlamento, que muitas das vezes não é somente a esquerda, muitas vezes não é somente a direita, que talvez muitas vezes não sabe também passar o que de fato quer. O que muitas das vezes atrapalha aqui esse parlamento são interesses escusos. Interesses escusos desanimam quem está querendo fazer o certo. Interesses escusos desanimam quem está aqui há muito tempo, fazendo um trabalho como o pastor Marco Feliciano há anos. Que não era somente o deputado Jair Bolsonaro que lutava aqui, não. Deputado Marco Feliciano, Magno Malta, eram guerreiros aqui nessa casa. E que isso muitas vezes desanima, porque existem atores escondidos que literalmente ferram com a tua vida, brasileiro. E é isso que nós precisamos também combater. Temos honestidade, ter esperança nessa caramba chamada Brasil, de que existem pessoas honestas aqui. Existem pessoas genuínas aqui que querem mudar as coisas. Eu sempre falo, como o Gaia, como o Sargento Gonçalves, como o Carlos André que está aqui, pessoas, para poder concluir, presidente, pessoas com coração que querem fazer isso aqui dar certo, mas jamais vai dar certo se os fatores externos, como os eleitores, desistirem e acreditarem que isso aqui nunca vai dar nada. Eu realmente acredito na capacidade de diálogo, na capacidade de a gente sermos combativos, de sermos propositivos, mas acima de tudo, de termos um compromisso com a verdade, porque eu não tenho dúvidas que só ela consegue combater a mentira. Essa era a minha fala. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Nicolas. Isso concedida, deputada professora Luciana.